Oi, gente, estamos aqui para mais um Doutora Ju Sem Filtro. Hoje eu estou com uma convidada que, na verdade, vai me entrevistar, que é a minha filhota, Sofia Schettini. Sofia é estudante de medicina e esse assunto que a gente vai conversar hoje, que é sobre métodos contraceptivos, é um assunto que interessa a ela também, por isso que ela está aqui. Por isso que ela está aqui hoje para entrevistar a mãe dela. Seja muito bem-vinda, filhota. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui novamente para falar, né, sobre esse assunto tão importante, ao lado dessa médica maravilhosa. Não, lindona. É suspeita, né? Que é filha, né? Então, para a gente iniciar, eu vou fazer a primeira pergunta, né? Qual a importância do planejamento familiar? Veja, filha, o planejamento familiar é para quem quer e quem não quer ter filho. É um método de programação. Então, ele é extremamente importante porque se viu que os países, por exemplo, em que o planejamento familiar é falho, em que ele não existe, em que ele é deficiente, tem menor PIB, que é o Produto Interno Bruto. Por quê? Porque tem muita gravidez na adolescência, né? Essa é a primeira coisa. E tem muita gravidez não planejada. A gente sabe que tanto a gravidez na adolescência como as gravidezes não planejadas, elas têm um risco maior de abortamentos, ela tem um risco maior de aborto provocado, ela tira a pessoa da escolaridade, então vai afetar naquele país com pessoas que deveriam estar estudando, que deveriam estar trabalhando e estão em casa cuidando de filhos, né? Então interfere diretamente numa nação. Então é importante também porque se viu que tem mais morte materna, mais morte natal, neonatal, mais morte fetal também. Então é muito importante, porque as gravidezes, por exemplo, uma gravidez na adolescência, ela tem uma série de complicações. Né? Ela tem mais morte materna, ela tem mais pré-eclâmpsia, mais anemia, mais infecções sexualmente transmissíveis, mais partos prematuros. Então, a gente ter um método eficaz de planejamento familiar é extremamente importante para a nossa vida como um todo, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa nação. É extremamente importante. É muito importante também que o filho ou a filha tenham contato com o pai ou com a mãe sobre esse tipo de assunto, né, para orientar eles para não ter uma gravidez indesejada ou também para evitar o risco de contaminações durante as relações sexuais. É, exatamente. Então, assim, veja só, a questão do contato, né, da conversa em casa, ela é extremamente importante, né? A gente deve tentar conversar. Ah, doutora, mas eu não consigo conversar sobre esse assunto com meu filho, com minha filha. Se você não consegue, traz para a gente, né, ginecologista, para a gente conversar, para a gente orientar. A gente vai orientar sobre higiene íntima, sobre higiene sexual, sobre métodos contraceptivos, sobre o que é uma menstruação normal ou uma anormal, sobre uma série de coisas, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, tem uma série de coisas. Aí você pode pensar assim: ah, mas minha filha só tem 12 anos. Olha, 12 anos, a gente tem habilidade suficiente para saber quando a menina, pela conversa, né, e pela postura da menina, da postura dos pais e etc., se a pessoa já está com vida sexual, se não está com vida sexual, né? Muitas vezes a adolescente, ela verbaliza, ela diz, né? E muitas vezes ela não diz, mas a gente consegue entender que ela já está nas preliminares, por exemplo, tá? Eu já coloquei DIU em adolescentes de 13 anos. Isso é uma realidade, né? Não dá para a gente fazer de conta que isso não está acontecendo, mas a gente precisa dessa conversa muito importante, dessa conversa dos pais com os filhos. E se você não conseguir, levar para o ginecologista para orientação. Já partindo para a próxima pergunta, né? O que são os critérios de elegibilidade? Critérios de elegibilidade foram desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde para que todos os profissionais de saúde tivessem acesso aos critérios para indicar um método contraceptivo. Então, existem 4 critérios. O primeiro, você sempre pode utilizar aquele método, né? Então, ele é um método de baixo risco. Por exemplo, usar o preservativo vai ser um critério de elegibilidade 1. Teoricamente, todas as pessoas podem usar um preservativo. Quem é que não poderia utilizar? Talvez uma pessoa alérgica. Seria a única que não preencheria o critério de elegibilidade. O critério de elegibilidade número 2, então, é aquele em que o benefício
do uso do método supera o risco. Então, por exemplo, uma adolescente de 16 anos que a gente coloque um DIU, ela preenche critérios de elegibilidade tipo 1, que é o benefício é maior do que o risco, porque a gente sabe que a gravidez na adolescência ela é um grande problema de saúde pública, de saúde emocional, psicológica, uma série de questões envolvidas com essa adolescente. O critério de elegibilidade 3 é aquela em que o risco não compensa, mas se for o caso, você pode utilizar aquele método, certo? Como uma alternativa e você vigiar demais aquela paciente, porque o risco é grande. E o 4, o risco é inadmissível. Por exemplo, uma paciente hepatopata, que tem doença hepática, e que você vai passar um anticoncepcional oral. Você não pode. É inadmissível você fazer isso, porque os anticoncepcionais, eles têm um metabolismo hepático. Se a pessoa tem uma doença hepática, você pode agravar, né, aquela doença ainda mais com o método como anticoncepcional, nesse caso. Então, os critérios de elegibilidade tem um disquinho que todo ginecologista tem, é muito comum a gente utilizar, ou você pode olhar no aplicativo, e um critério de elegibilidade para uma paciente não é igual da outra. Porque as pessoas são diferentes. Então, uma pode, talvez, utilizar um determinado método e a outra, amiga dela, por exemplo, pode não poder usar. E como eu tenho uma mãe ginecologista em casa, né? Muitas amigas e muitas pessoas vêm me perguntar também sobre esse tipo de assunto. Então, eu também queria saber, né, mami, quais são os métodos contraceptivos hormonais existentes? Veja, existem vários, minha gente. Se tem uma coisa boa, é que a gente tem vários métodos hormonais. Então, aqui, por exemplo, nós temos um molde, né, um mostruário, que tem os anticoncepcionais que podem ser combinados ou só com progestagênio. Nós temos os implantes hormonais, nós temos o DIU medicado, que é o DIU medicado com hormônios, que pode ser 19,5 miligramas de levonorgestrel, que é o Cailina, ou 52 miligramas, que é o Mirena. Temos o adesivo, que a gente utiliza um adesivo por semana durante 3 semanas, ou seja, faz um ciclo de 21 dias, passa 7 dias sem utilizar, no 8º dia coloca um outro adesivo. Então, isso é um outro método hormonal muito eficaz. Temos o anel vaginal. O anel vaginal, a gente coloca este anel dentro da vagina e deixa lá durante 21 dias. Ele funciona igual ao anticoncepcional hormonal oral, tá bom? Inibindo a ovulação. E uma coisa muito importante que eu gosto de dizer às pacientes que eu passo o anel é que não pode tirar o anel para ter atividade sexual. Isso precisa ficar bem claro. Um outro método são os injetáveis. Existem os injetáveis mensais e existem os trimestrais. Existem os só com progestagênio e existe aquele que tem progestagênio e estrogênio que pode ser utilizado. Então, nós temos uma infinidade de métodos hormonais. E qual é o ideal para aquela pessoa? O ideal do método anticoncepcional é aquele que você deseja tomar e que nós, ginecologistas, avaliamos e vemos que você está apta para usar, porque nem tudo que a pessoa quer usar, ela pode. Por exemplo, uma paciente com malformação uterina, ela não pode usar DIU, porque o útero é mal formado. Se você colocar o DIU lá dentro, vai haver expulsão, ou você vai preencher só uma cavidade e a outra cavidade, por exemplo, ela pode ficar livre para uma fecundação. Então, é um exemplo de critério de elegibilidade em que você não pode utilizar um DIU. Então, eu vejo muito na internet e algumas pessoas tomando a pílula do dia seguinte de maneira incorreta, Usando direto, né? Direto, em vários meses. E aí eu queria saber exatamente sobre isso, né? Como age a pílula do dia seguinte? Veja só, a pílula do dia seguinte, antes de mais nada, ela foi feita para um caso de emergência. Não é para a pessoa ficar tomando a pílula do dia seguinte todo mês, não, minha gente. A pílula do dia seguinte é para casos de romper o preservativo. Aí você estava usando, estourou, aí você vai usar. O DIU deslocou, saiu do lugar, aí você vai usar. Sexo forçado, como um estupro, por exemplo, aí você vai utilizar. Esqueceu de tomar 2 anticoncepcionais seguidos, aí você vai usar a pílula do dia seguinte. Lembrando que a pílula do dia seguinte, ela vai agir na inibição da ovulação,
vai agir no muco cervical, tornando ele espesso, dificultando o espermatozoide subir da vagina para o útero. Mas se a pessoa já estiver grávida, não vai haver abortamento. Não vai Né? É funcionar, né? ilusão das pessoas acharem, não, porque vai abortar se eu tiver engravidado. Não vai abortar. Se você estiver grávida, você vai continuar com sua gravidez, mesmo tomando pílula do dia seguinte. Outra coisa, a forma de tomar. Não é para esperar o dia seguinte, não. Você aconteceu o evento, você toma na mesma hora. Você não vai esperar. Eu digo, devia ser pílula do segundo seguinte. Porque aconteceu o fato, era para você tomar de imediato. Lembrando que essa pílula pode ser tomada até 72 horas. Quanto mais longe do momento que você teve o coito desprogramado, né? Atividade sexual sem proteção. E a tomada da pílula, menor a eficácia. Né? E ela não é eficaz igual a um método contraceptivo outro, não. Ela é ineficaz quando ela fica sendo tomada com regularidade. Então, a pessoa fica tomando todo mês. Está certo, fica tomando, fica tomando, fica tomando. Não vai funcionar, minha gente. Uma hora isso vai falhar. Eu fiz vários partos na minha vida, né, de pessoas que tomavam pílula no dia seguinte, né, de rotina, né, e que chegaram aqui já no consultório grávida, porque eu sempre oriento as pacientes, olha, não pode ficar tomando de rotina, até porque altera a menstruação pode atrasar, a menstruação pode vir antes da hora, então a pessoa fica super angustiada com aquele fluxo totalmente irregular, né, então não é para fazer isso. Quais são os métodos contraceptivos de longa duração? Veja, método contraceptivo de longa duração é aquele que dura 3 anos ou mais. Exemplos de métodos de longa duração. O implante hormonal, que é um implante de etonogestrel, que no Brasil só existe com o nome de Implanon. É um implante que a gente tem ele aqui nesse vidrinho, né? Ele é um implante que a gente coloca aqui no braço, né? No antebraço. E ele fica durante 3 anos, né, liberando hormônio progestagênio que inibe a ovulação. Lado positivo, ele tá ali, você não tem problema de esquecimento, né? Já está inserido dentro de você. Lado negativo, às vezes dá alteração do ciclo menstrual. Então, algumas pacientes ficam menstruando, né? Contendo sangramento, e às vezes elas acham ruim porque não param de sangrar, e a gente tem, às vezes, dificuldade, às vezes a gente consegue contornar, né, o sangramento, mas às vezes a gente tem dificuldade e algumas pacientes terminam optando por retirada do implante. Mas ele é um método de longa duração excelente. O outro método de longa duração excelente é este aqui, que é o DIU Mirena, né, que é um DIU de levonorgestrel de 52 miligramas, que dura 5 anos para proteção endometrial e 8 anos para planejamento familiar. Então, quando a gente quer evitar uma gravidez, é um método de 8 anos, né? Fora esse, a gente tem um outro DIU também hormonal, que é o Cailina, de 19,5 miligramas de levonorgestrel, que dura 5 anos. Então, é um método excelente, principalmente para adolescente. Por quê? Às vezes as mães ficam preocupadas, doutora, mas ela não teve filhos, será que isso vai dar problema? Não vai dar problema para engravidar. Você pode colocar um DIU. É um método muito bom, porque ela não vai retirar, está lá dentro. Não tem um problema de esquecimento. Ah, esqueceu de tomar um anticoncepcional. Não, ela não tem esse problema de esquecimento, já está dentro do útero e a gente coloca com muita frequência aqui no consultório, né? Então, ele é excelente. Ah, só serve para adolescente? Não, gente. Serve para todas as mulheres que não queiram ter um filho e que queiram um método de longa duração e prático. Então, muitas vezes a gente coloca um Cailina, muitas vezes a gente coloca um Mirena. Quem é que a gente coloca Mirena? Quando geralmente tem história de endometriose, de mioma, de fluxo menstrual aumentado, de cólica, a paciente sente muita dor, então a gente coloca o Mirena para suspender a menstruação. Quando a gente tem o objetivo de amenorreia, que é ter ausência de menstruação, a gente bota o Mirena. Quando a gente quer fazer o planejamento familiar, evitar a gravidez e só reduzir o fluxo, a gente bota o Cailina. O Cailina, em algumas pacientes, suspende também. Ela fica sem menstruar, mas a grande maioria continua menstruando, porém com fluxo menor. Então, são métodos, tanto o implante, né, o Implanon, quanto os DIUs, né, o Cailina, o Mirena, o T de cobre e o T de cobre com prata, também são métodos de longa duração. O T de cobre dura 10 anos,
e o cobre com prata 5 anos. São excelentes. Agora, o que é que acontece com esses métodos? Eles aumentam 25% o fluxo menstrual. Então, quando a gente vai botar numa paciente, eu sempre procuro saber primeiro como é a menstruação dela, porque se for um fluxo menstrual já muito intenso, ela vai piorar ainda mais, vai ter cólica, vai ter coágulos e etc. Porque o DIU de cobre, ele causa uma endometrite química, que isso faz com que aumente um pouco a cólica e o fluxo menstrual. Já o DIU medicado de hormônio, do levonorgestrel, ele dá atrofia do endométrio, principalmente se for Mirena, né? Uma atrofia transitória. Você tirou a paciente no outro mês, ela já está com endométrio repitelizado, normal, apta para uma gravidez, se ela quiser. DIU de cobre é mais seguro do que o DIU hormonal? Não, não é mais seguro que o hormonal, porque o hormonal, o DIU de cobre e o hormonal, os dois têm uma barreira física, que é o próprio DIU, é uma barreira física. Porém, o DIU de cobre, ele causa endometrite química e o DIU hormonal dá atrofia do endométrio. Ele é mais potente porque ele causa atrofia do que o DIU de cobre. Então, o índice de Pio, que é um índice que mede a falha do método, o DIU Mirena, o DIU Carlina, eles têm um índice de Pio melhor, né? Mais baixo, ou seja, menos falho do que um DIU de cobre. Mas os dois são métodos altamente seguros. Agora, a quantidade é muito baixa de falha. É 0,2, 0,5 em cada 100 mulheres. Ou seja, é muito baixo, né? Enquanto, por exemplo, o preservativo, o coito interrompido, é de 28 em cada 100 mulheres. Então, 28 de cada 100 mulheres que fazem coito interrompido engravidam. Enquanto que o DIU é praticamente uma em cada 100. Menos de uma, na verdade, né? Então, são métodos muito mais seguros. Lembrando que o coito interrompido, minha gente, já sai um líquido pré-ejaculatório, né? Um líquido que já tem espermatozoide. Por isso que o coito interrompido engravida tanto, né? Às vezes as pacientes chegam aqui, outro dia chegou uma paciente, doutora Ju, veja só, eu vi na internet que a taxa de gravidez é muito baixa por mês, é em torno de 20%. Então, não tem estresse de eu fazer coito interrompido, de eu, às vezes, usar preservativo, porque a taxa é muito baixa de gravidez. Não é baixa, porque a taxa cumulativa, você não só transou aquela vez, provavelmente, com seu namorado, né? A taxa cumulativa é de mais de 80%. Então, você, durante o ano, você fazendo coito interrompido várias vezes, a sua chance de gravidez é 80%. Se você for fértil, o namorado for fértil, é 80%. Então, a gente não deve utilizar esse método. Outra coisa, coito interrompido dá muita ejaculação precoce no homem. Então, muitos homens desenvolvem ejaculação precoce porque ficam na ansiedade de que vão ter que tirar, que tem que tirar para não engravidar. Então, dá muita ejaculação precoce. E é muito ruim, muitas vezes, para a mulher, porque quando ela está chegando ao clímax, quando ela está chegando ao orgasmo, tem que tirar, parar o estímulo, porque existe um medo para poder ele ejacular fora, para não melar a parceira. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa, em relações homoafetivas, né? A gente às vezes fica pensando, não, não pega doença, não sei o quê. Pode haver transmissão também, tá? De contatos, de objetos, de dedo, de saliva, de tudo. Então, a gente tem que pensar, quando a gente está falando em métodos contraceptivos, que é o nosso assunto do podcast, não é só pensar unicamente em filho. A gente precisa pensar também em doença, em não adoecer, né? E infelizmente a gente está aí com a sífilis bombando no Brasil, a AIDS com números assustadores, herpes genital. Então a gente tem que ter muito cuidado com as outras doenças, né? Recentemente eu tive uma paciente que chegou que herpes e HPV. Então potencializa a ação do HPV. Né? Então, um vírus que potencialmente pode ser oncológico, ele pode levar a um quadro de câncer. Se você tem associado a ele uma outra virose, isso potencializa o vírus ainda mais, né? Deixa ele mais potente para dar uma lesão de alto grau em você. Tanto isso, como, por exemplo, outra coisa importantíssima é o cigarro. O cigarro também potencializa a ação do vírus HPV. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, quando fala em métodos contraceptivos, em usar preservativo para evitar contaminação, para evitar pegar uma infecção sexualmente transmissível.
E também tem uma coisa, né, que acontece muito das pessoas, né, a mulher se sentir segura para transar sem camisinha com o homem quando tá menstruada, porque não tem chance de engravidar. Mas ocorre, né, o risco de maior contaminação, né, de STs devido ao contato direto com o sangue, né, da mulher naquela época de menstruação. E aí eu queria também saber um pouco mais sobre isso. Pois é, a gente tem que lembrar, por exemplo, em laboratório, a gente tem placas de H-sangue, placas que são, sangue é um excelente meio de cultura. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que quando eu era estudante do EMOP, que ela pegou, ela só tinha atividade sexual sem preservativo quando ela estava menstruada. E aí o que aconteceu? O marido tinha HTLV1, que é um vírus que tem transmissão através do esperma, do sangue, pode pegar no parto, enfim, transfusão de sangue também. E ela pegou, foi contaminada por HTLV1, que esse marido pegou numa transfusão, num acidente de carro que tomou há 500 mil anos atrás, né? Tomou há muito tempo atrás, e ele estava contaminado, não sabia, contaminou essa esposa e contaminou os 3 filhos, porque naquela época não se fazia pesquisa de HTLV1 na gestante, né? A gente descobriu por conta dele que era doador, e aí contaminou os 3 filhos através da amamentação. A mãe não sabia e amamentou os 3 filhos. Então a gente ficou com o pai, a mãe e 3 crianças, uma família inteira contaminada por um vírus que pode dar, inclusive, leucemia. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque o fato de você estar menstruada, você não vai engravidar, porque o endométrio está descamando. Você está menstruada, mas você pode pegar todas as doenças, inclusive muito mais fácil ser contaminada do que fora da menstruação. Uhum. Mami, nos dias de hoje ainda existem pessoas que ficam com preservativo dentro da vagina? Minha gente, existe. A pessoa fica com medo, não sei por quê, porque cargas d'água, fica com medo de enfiar o dedo lá dentro e tirar o preservativo e vão bater nas emergências. Eu atendi mais de uma vez e geralmente, sabe que horas é, minha gente? De madrugada. Você está dormindo, chega uma pessoa com preservativo dentro da vagina. O que é que a gente faz? Minha senhora, a senhora vai aprender a tirar para nunca mais a senhora chegar 3 horas da manhã numa emergência para tirar um preservativo. A senhora vai botar o dedinho lá dentro e vai puxar. E, obviamente, se você botou o preservativo e ele ficou lá dentro, isso é uma falha do método. Tem que tomar a pílula do dia seguinte, se não tiver outro método seguro. Ela está usando preservativo e usando concepcional? Não precisa. Ela está usando preservativo e tem DIU? Não precisa. Mas se ela só usa preservativo, ela tem que usar a pílula do dia seguinte para aumentar a proteção dela, tá bom? E tirar o preservativo de dentro da vagina. Bom, gente, queria agradecer, né, por participar desse podcast. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, principalmente para aquelas pessoas que não têm um suporte familiar ou não conversam com a ginecologista. Inclusive, tem aqui a doutora Ju, que vocês podem marcar uma consulta com ela, né? E assim, é muito importante a gente ter sempre um contato, né, com a ginecologista. Eu sou privilegiada que eu tenho uma mãe ginecologista, que eu posso conversar com ela, que eu tenho como obter essas informações. Mas para as pessoas que têm dificuldade de ter essas informações ou não tem uma abertura com sua mãe, com seu pai, é muito bom você encontrar um ginecologista e, além disso, você compartilhar esse vídeo para que essa pessoa fique mais informada sobre esse assunto. Bom, Lourinha, foi ótimo o nosso podcast. Minha gente, eu adorei, né? É sempre um prazer estar com minha filhota, né? A gente dá umas gargalhadas boas. É ótimo. E é bom para eu saber se ela tá afiada mesmo no assunto, né? Se ela tá sabendo do assunto. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas. A gente trouxe de uma forma leve, né, descontraída, um assunto que é tão importante, né, e que a gente precisa bater mais nessa tecla para que a gente evite, principalmente as gravidezes indesejadas, né, as gravidezes na adolescência. Eu acho que esses dois, não ser desejada ou ser na adolescência, eu acho que são coisas ainda muito sérias no nosso país, tá bom? Pois um beijo bem grande e compartilhem esse vídeo com outras pessoas.